Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria promove o Setembro Amarelo. O dia oficial da campanha é o dia 10 de setembro, mas a campanha ela é feita durante todo o mês de setembro. O suicídio no Brasil vem aumentando continuamente ao longo dos anos. Atualmente, cerca de 12 mil pessoas tiram a própria vida no país, e esse número chega a 1 milhão ao redor do mundo por ano. O maior número de suicídios atualmente vem sendo entre jovens adultos e adolescentes, e esse número não para de crescer. A origem do amarelo, do Setembro Amarelo, é em homenagem a um adolescente americano de 17 anos que se suicidou ano passado. Ele tinha um Mustang amarelo e era conhecido por Mustang amarelo, né? Era um apelido que ele tinha. No dia do seu velório, que comoveu muito a comunidade na época, as pessoas foram com fitinhas amarelas e levaram mensagens de ajuda, mensagens de busca e ajuda. E a partir daí começou a origem desse movimento que veio até hoje como uma campanha de prevenção, que dura principalmente durante o mês de setembro, mas que para nós profissionais de saúde dura o ano inteiro. Na verdade, essa campanha deveria durar o ano inteiro, porque o suicídio é uma coisa muito séria. Uma pessoa querer se matar, tirar a própria vida, vai contra o princípio básico de sobrevivência que o nosso corpo normalmente funciona. Nosso corpo faz tudo para que a gente possa sobreviver, incluindo as nossas emoções têm um papel nisso, como eu falei no vídeo anterior. Quando uma pessoa pensa em suicídio, geralmente ela está pensando em evitar ou acabar com um sofrimento muito grande. Ela está dessa forma certamente um pouco adoecida, bastante adoecida se a gente for pensar. E ela vê como uma única alternativa o suicídio. No momento que ela escolhe aquilo, ela está escolhendo por não encontrar outra alternativa àquele sofrimento. Isso acontece por uma série de fatores. Muitos suicídios são associados à depressão e outros transtornos mentais. Então tem fatores químicos do cérebro, fatores biológicos que a pessoa carrega, que já tem uma predisposição a ver as coisas de uma certa forma. Também influenciam o ambiente em que aquela pessoa vive, um ambiente sem apoio. Se a pessoa está com muita desesperança, não vê planos para o futuro, não vê um futuro melhor, isso influencia muito para essa decisão. Então a pessoa se vê num momento muito vulnerável e nem sempre ela tem acesso à ajuda. E esse vídeo, na verdade, eu estou falando e estou fazendo ele pensando muito em que a gente possa ter formas cada vez maiores de ajudar e disponibilizar ajuda para essas pessoas. Sendo assim, gente, ninguém quer se matar. As pessoas não chegam, acordam de manhã e pensam nisso e é isso aí e tá tudo bem, né? Não é um desejo assim de uma forma positiva, de uma forma completamente autônoma. É um desejo muito baseado em sofrimento e adoecimento, até se a gente falar de alguma coisa mais relacionada a um transtorno mental. E essas pessoas precisam de ajuda, elas não precisam de mais julgamentos, elas precisam poder ter acesso à saúde mental para tratar essa questão e outras que estão atreladas a isso. O melhor caminho para diminuir os casos de suicídio dentro do país e do mundo é que se possa fornecer saúde mental para a população, saúde mental de qualidade, saúde mental que esteja para todas as pessoas e não só para quem pode pagar. Isso é um problema muito grande no nosso país. A gente não leva muito a sério também a saúde mental. A gente tem um problema cultural que não é só do nosso país, mas da cultura ocidental, onde as emoções são sinais de vergonha, onde se falar sobre isso é sinal de vergonha, e aí acaba que a saúde mental não é levada a sério, essas pessoas também não são levadas a sério, e aí a gente tem o resultado que a gente tem hoje. Pensando na nossa cultura também de sociedade, como que ela funciona, diversos mitos circulam por aí sobre o suicídio e eu quero trazer aqui 3 deles para explicar para vocês o que são e por que eles são mitos. O primeiro deles é aquela ideia de que quem pensa em suicídio ou quem tenta se matar é porque é fraco ou covarde. E como eu falei anteriormente, não tem nada de fraqueza ou covardia. A pessoa está vendo naquela forma uma alternativa para um problema muito sério que ela não recebeu a ajuda que ela precisava. Ela não é covarde por isso. E na verdade é até o contrário, é uma decisão muito difícil de tomar. Normalmente não é de uma hora para outra, tá? Normalmente, às vezes acontece alguns casos mais repentinos. Mas não é assim na maioria dos casos. É uma decisão muito difícil que é levada em consideração porque ela não teve ajuda e ela está em extremo sofrimento. Não tem nada a ver com covardia. O segundo mito tem uma origem histórica envolvida que nos remete lá ao século XIX. O mito é falar sobre suicídio acaba encorajando o suicídio. Como que isso se originou lá no século XIX?
No século XIX existia um livro, né, foi lançado um livro, na verdade, chamado Sofrimentos do Jovem Werther. Nesse livro, o autor contava a história de um jovem que vivia todas as dores, todos os sofrimentos daquela época, e no final do livro ele tirava a própria vida. Relatos indicam, e alguns documentos históricos também, que nessa época onde o livro foi lançado e ficou popular, vários jovens tiraram sua vida na Europa. Então associaram isso ao livro, e inclusive esse efeito de cópia do suicídio, assim, por entrar em contato e fazer igual, ficou conhecido até hoje como efeito Werther. Isso inclusive influenciou a maneira como os jornais passaram a noticiar casos de suicídio, porque uma série de eventos aconteceu depois de acontecer um suicídio, por exemplo, no metrô, os jornais noticiarem de uma forma explícita e outras pessoas irem lá e copiarem assim aquela atitude. Na verdade, aquelas pessoas já pensavam nisso, mas elas acabaram sendo influenciadas. Não que elas não iriam fazer sem olhar, mas que nós humanos acabamos copiando coisas dos outros. Nós nos encorajamos olhando os outros também. Então, com o tempo, se foi percebendo que esse efeito poderia existir e foi levado uma série de cuidados quando se falasse sobre suicídio. O problema é que isso, por um tempo, levou que as pessoas tivessem muito medo em falar sobre suicídio na TV, falar com as pessoas sobre suicídio, e aí ficou aquela ideia de que isso não acontece, de que a gente não precisa falar sobre isso, e nós tiramos o espaço das pessoas que pensam nisso em poder falar a respeito. Porque se não tinha nada acontecendo assim, a pessoa se sente completamente estranha. Por que eu estou pensando nisso? Ninguém faz isso, só eu quero fazer. E na verdade hoje o que a gente sabe que funciona é o contrário, é que se possa falar sim sobre suicídio de forma responsável, né, principalmente com informações valiosas que expliquem o que é isso, para que a gente possa dar um espaço para essas pessoas falarem a respeito. E assim elas podem buscar ajuda também. O último mito, então, tá? Eu acho que é um dos mais importantes até quando a gente pensa em prevenção de suicídio de pessoas próximas, é a ideia de que quem fala sobre suicídio não se mata. Aquela ideia de que, se quisesse se matar, se matava, não saía por aí avisando para todo mundo. E não é bem assim, tá? Pesquisas indicam que as pessoas que tentaram suicídio tentaram mais de uma vez e antes da tentativa elas falaram sobre isso para as pessoas próximas, que muitas vezes não souberam ou não quiseram ajudar por acharem que é uma simples ameaça, às vezes para chamar a atenção. Então isso é um mito. De fato as pessoas falam, e isso inclusive é levado como um pedido de ajuda muito sutil, um pedido de ajuda de alguém que talvez não tenha como pedir ajuda de outro jeito. Então a gente precisa levar isso a sério. São esses 3 mitos então que eu queria deixar aqui hoje, e eu aproveito para deixar no final desse vídeo uma mensagem, né? Se você ou alguém que você conhece tem falado sobre suicídio, tem ficado muito deprimido, tem feito planos nesse sentido, eu recomendo que você busque ajuda, indique ajuda para essa pessoa. No Brasil nós temos o Centro de Valorização à Vida, que é o asterisco 188, a ligação é sem custo, você pode ligar para lá e eles vão te orientar em como proceder em casos assim, em casos de risco de suicídio, tá? Atendimento sem custo também são fornecidos nos postos de saúde, tá? Você pode se encaminhar para um posto de saúde se você precisar. E se você tiver condições também de pagar um tratamento, de ir atrás, você pode procurar profissionais da saúde particulares. Eu me coloco à disposição para orientar alguém que tem uma dúvida nesse sentido. Podem me enviar mensagens nas minhas redes sociais. E é um assunto muito sério, gente. A gente precisa levar a sério, tá bom? Até o próximo vídeo.